Você já parou para pensar sobre o fim do mundo? Muita gente já. Ao longo da história, diferentes culturas têm histórias e profecias sobre o Apocalipse. Essas histórias são muitas vezes assustadoras. Elas falam de desastres, guerras e o colapso da sociedade. Mas elas também oferecem esperança. Elas nos dizem que mesmo na escuridão, a luz retornará. A Bíblia, por exemplo, fala sobre o fim dos tempos no livro do Apocalipse. Ele descreve um tempo de grande tribulação. Haverá pragas, terremotos e guerras. Mas também promete o retorno de Jesus Cristo. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Essas profecias são misteriosas. É difícil saber exatamente quando ou como elas vão acontecer. Mas muitas pessoas acreditam que estamos vendo essas profecias se cumprindo hoje. Elas apontam para o aumento de desastres naturais, guerras e violência. Será que esses são sinais do fim dos tempos? A verdade é que ninguém sabe ao certo. Mas ao estudar essas profecias, podemos nos preparar espiritualmente. Também podemos aprender lições valiosas sobre como viver nossas vidas. A Bíblia não é a única fonte de profecias apocalípticas. Outros textos antigos falam de eventos semelhantes. Os mitos nórdicos contam sobre Ragnarok, uma batalha final entre deuses e gigantes que destruirá o mundo. As escrituras hindus descrevem um ciclo de criação e destruição. Cada ciclo termina com um período de trevas e caos. Essas diferentes tradições podem parecer não relacionadas, mas elas compartilham temas comuns. Elas alertam sobre os perigos da ganância, do ódio e da violência. Elas nos lembram que nossas ações têm consequências e oferecem esperança de renovação e renascimento. Essas profecias geralmente usam linguagem simbólica. Elas descrevem eventos que estão além da nossa compreensão. Mas ainda podemos aprender com elas. Elas podem nos ajudar a ver o mundo sob uma nova luz. E podem nos inspirar a viver vidas mais significativas. Ao longo da história, houveram muitos eventos que pareceram apocalípticos. A queda do Império Romano, a Peste Negra, as duas guerras mundiais. Esses eventos causaram sofrimento e morte generalizados. Eles abalaram a fé das pessoas e levaram alguns a acreditarem que o fim estava próximo. Mas a humanidade sobreviveu. E das cinzas desses desastres, novas sociedades emergiram. Esses eventos nos ensinam que mesmo nos tempos mais sombrios, a esperança persiste. Eles nos lembram da resiliência do espírito humano. Hoje, enfrentamos novos desafios, mudanças climáticas, pandemias globais e a ameaça de guerra nuclear. Essas questões são complexas e assustadoras, mas ao entender os padrões da história, podemos encontrar a coragem para enfrentá-los. Quando a escuridão se aproxima, nosso mundo hoje. Olhe ao redor. O mundo é um lugar turbulento. Guerras são travadas em diferentes partes do globo. Desastres naturais parecem estar aumentando em frequência e intensidade. Doenças se espalham mais facilmente em nosso mundo interconectado. É este o começo do fim? Algumas pessoas acreditam que sim. Elas veem esses eventos como o cumprimento de antigas profecias. Elas acreditam que estamos vivendo no fim dos tempos. Outros são mais céticos. Eles veem esses eventos como parte de um ciclo natural. Eles acreditam que a humanidade já enfrentou desafios semelhantes no passado e sobreviveu. Independentemente de nossas crenças, não podemos ignorar os sinais dos nossos tempos. Devemos agir para enfrentar os desafios que enfrentamos. Devemos trabalhar juntos para criar um mundo mais justo e sustentável. Um tempo para a esperança. Um tempo para a mudança. A ideia do Apocalipse pode ser assustadora, mas também pode ser um chamado à ação. Ela pode nos lembrar do que é realmente importante na vida. Pode nos inspirar a viver com mais propósito e significado. As profecias nos alertam sobre as consequências de nossas ações. Elas nos dizem que se continuarmos no caminho da ganância,
do ódio e da violência, enfrentaremos a destruição. Mas elas também oferecem esperança. Elas nos dizem que se nos afastarmos do mal e abraçarmos o amor, a compaixão e a justiça, podemos criar um futuro melhor. A escolha é nossa. Podemos escolher viver com medo e desespero. Ou podemos escolher viver com esperança e fé. Podemos escolher fazer a diferença no mundo. A hora de agir é agora.